possivelmente você nunca ouviu o que você vai ouvir hoje. Nunca ninguém falou para você. E nós estamos vivendo, irmãos, um tempo, olha o que está acontecendo aí. Olha o que está acontecendo. Olha o que está acontecendo na terra, olha o que está acontecendo aí no Brasil, olha o que está aí acontecendo no mundo. No mundo. E muita coisa está tirando a atenção das pessoas. Está levando as pessoas a olhar para o outro, a olhar, a não dar atenção àquilo que o Senhor Jesus representa para a sua vida. Aquilo que Jesus pode fazer na sua vida. Então, irmãos, a verdade é uma só, né? Muita gente, infelizmente, não vai chegar ao céu. Aí as pessoas dizem, não, mas a salvação é pela graça. Sim, é pela graça. Mas as pessoas, será que estão fazendo acontecer, valer? Será que está trazendo para a sua vida esta graça? O Evangelho está sempre presente. A palavra, ela está bem viva diante de nós. E muitas vezes, em todo lugar que você passa, hein, você vê algum versículo, você vê alguém falar, hein, falar de Jesus, você ouve, você entra na internet, tem mensagem, tem versículo. Então a palavra, ela está sendo, como diz, lançado. E as pessoas precisam abrir o coração, né, e dar o valor que a palavra precisa ter pela sua pessoa, por nós. Nós temos que dar valor àquilo que Cristo fez por nós. Então eu quero hoje falar com vocês, né, algo que talvez você nunca ouviu e você vai ouvir hoje. Então presta atenção, você que está aí em casa, que não veio, mas você está ligado aí, né? Presta atenção. Presta atenção. Porque se a igreja não der o devido valor naquilo que Jesus representa na sua vida, aquilo que é desejo de Deus fazer na tua vida. Irmãos, uma coisa eu vou dizer para vocês aqui. Vai ser difícil para você vencer. Vai ser difícil você caminhar. Porque o cerco está apertando. E aí, meus irmãos, nós temos que agradecer. Agradecer alguém com muita coragem, com muita força de vontade, realizou algo que você não conseguiria fazer, que nós não iria conseguir fazer. Quando eu pego este pão, quando eu olho aqui na tela, ceia do fortalecimento, e põe fortalecimento nisto. Quando nós participamos com fé, quando nós acreditamos,
acreditamos. O que representa, o que simboliza este pequeno pão? Esse pedacinho de pão. Esse pedacinho de pão aqui simboliza a coragem de um homem. A coragem de um homem. De um homem compromissado com Deus. Um homem que tinha uma visão de salvação. Um homem que tinha uma visão de libertação. Um homem que fez com que os homens desta terra tivessem a oportunidade de reconstruir a sua comunhão com Deus. Então aqui, este pedacinho de pão, este cálice, simboliza a coragem, simboliza compromisso, simboliza salvação, simboliza libertação. Para quem? Para nós. Para nós. Para toda a terra. Lá em São João, capítulo 3, versículo 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu único Filho, para que morresse todo aquele que nele crê, não venha a perecer, mas ter vida eterna. Agora deixa eu revelar algo a vocês que talvez você nunca ouviu. Nunca ninguém falou para você. Nunca ninguém falou. Mas o Espírito de Deus vai falar com você nesta noite. O Espírito Santo vai fazer com que você desperte um pouco mais para com as coisas de Deus. Não adianta você ficar aí martelando os seus problemas. Não adianta você aí ficar martelando aquilo que está acontecendo na terra. Nós temos que estar atento quanto àquilo que a Bíblia diz, que Jesus está voltando. Cristo está voltando. Mas para que tudo isto viesse a acontecer, precisou de um homem aceitar um desafio. Um desafio. Aceitar algo que ele não precisava, mas eu e todos nós precisávamos. Precisávamos. E aí você que está com a Bíblia aí, abre aí para nós, livro de São Marcos, capítulo 14. São Marcos, capítulo 14, do versículo 32 até o 36. Abre aí. Do versículo 32 até o 36. Versículo 32. E foram a um lugar chamado Getsemane. E disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, e começou a ter pavor e angustiar-se. E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo Jesus ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível,
passasse dele aquela hora. E aí o versículo 36, eu quero que você preste bem atenção aqui neste versículo. Olha o que Jesus diz aqui, olha a oração de Jesus. E disse Jesus, né? Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Olha aí. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Agora, eu quero chamar a tua atenção. Qual é a importância que você, qual é o valor que você tem dado a esses dois produtos aqui, esses dois alimentos, o pão e o cálice. O cálice. Vamos aprender aqui, vamos trazer uma revelação para vocês aqui. Né? Irmãos, olha a oração de Jesus aqui. Pai, se puder, afasta de mim este cálice. Por que Jesus está falando assim com o Pai? Porque Jesus está orando desta maneira com o Pai. É algo que talvez ninguém talvez prestou atenção. Mas Deus tem um cálice na mão. Deus tem uma taça na mão. Sim. Deus tinha uma taça. Deus tinha um cálice na mão. E aquele cálice alguém precisava tomar. E quando alguém viesse a solucionar esta situação, então haveria salvação na terra. E neste cálice, na mão de Deus, estava o quê? Estava a ira, a iniquidade, tudo de erro, de pecado, tudo que contaminava o homem, tudo que afastava o homem de Deus, estava neste cálice, estava nesta taça. Havia um cálice na mão de Deus. E Deus então demorou. Deus procurou na terra alguém para que então pudesse tomar este cálice. Né? Tomar este cálice é o sofrimento que Jesus teve. O que estava naquele cálice era o resultado de nossos pecados, era o resultado de nossos erros, das nossas iniquidades, estava sobre aquela taça. Estava ali. E era preciso que alguém tomasse, resolvesse isto para Deus. Mas ninguém esteve à altura para então tomar aquele cálice. E Deus olhou para a terra, vendo a situação de cada um de nós. E Deus, então, em um projeto, em um propósito de salvação para a humanidade,
Deus então envia o seu filho. Aí o seu filho vem com este propósito. Quando Jesus chegou aqui, é lógico, né? Ele já veio com o propósito elaborado, tudo preparado. Jesus sabia de tudo. O Senhor Jesus sabia de tudo. E aí, quando chega a hora, vou resumir aqui, quando chega a hora, quando chega o momento, o início, né? O início mais forte, mais pesado, né? deste propósito de Deus, então Jesus sentiu a necessidade de orar. Jesus sentiu a necessidade de buscar ao Pai, de conversar com o Pai. Nós lendo aqui, Jesus dizendo: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. Então, o Senhor Jesus está sentindo a responsabilidade, o peso, né? O peso dele tomar aquele cálice, beber aquele cálice. E aí o Senhor Jesus, não que ele estava fugindo, não que o Senhor não queria enfrentar, jamais Jesus ia fazer isto. Sabe por quê? Porque mais errante que nós, irmãos, que o ser humano é, por mais falho, né? Por mais covarde que o ser humano é, jamais Jesus ia deixar de cumprimentar, de realizar, de tomar o cálice, porque no coração de Jesus, na mente do Senhor, na visão do Senhor Jesus, ali ele sabia que todo aquele sacrifício, ele ao tomar aquele cálice, ele estaria trazendo a libertação e a salvação. E o mais importante, ele teria um povo escolhido. E eu quero dizer a você que está me ouvindo nesta noite, você que é cristão, você que acredita na palavra do Senhor e que você deve dar muito mais valor e temer mais o Senhor, eu quero dizer você aqui presente, aqueles que estão em casa, você é um povo escolhido de Deus, de Cristo Jesus. Ele te escolheu para você fazer parte deste projeto de Deus, este projeto do Senhor. Mas alguém precisava tomar aquele cálice. Aquele cálice estava na mão de Deus. Se Jesus não tira aquele cálice, aquela taça da mão de Deus, o que seria de nós? Então, quando ele ora, ele diz aqui: Pai, se puder, afasta de mim este cálice. Se for possível, afasta de mim. Mas daí nós vemos aqui Jesus compromissado com o Pai, quando ele diz assim: ó Senhor, ó meu Pai, que não seja o que eu quero, não seja o que eu estou desejando, mas que seja tudo segundo a sua vontade. E é aí que está a chave da tua vitória. É aí que está a chave da tua bênção. É aí que está o caminho para você vencer. Será que você está disposto a fazer, mesmo diante de tudo que vier ao contrário na sua vida, de tudo aquilo que vier de vento contrário, né? A tempestade, as ondas da vida, das dificuldades, será que você está disposto a estar compromissado com Deus, ou você é aquele que
questiona quando vem um problema, quando vem uma batalha, ou até mesmo pergunta: até quando vai isso, Senhor? Até quando eu tenho que passar por isso? Eu já fiz isso bem no começo do meu ministério. Eu questionei o Senhor, eu disse: Senhor, até quando vai isso? Até quando eu vou enfrentar isso? Até quando haverá isso? Até quando haverá esta perseguição? Porque olha, tudo, tudo porque este cálice que estava ali na mão de Deus não tinha nada a ver com Jesus. Para Jesus não era necessário nada dele estar fazendo isto, porque o Senhor Jesus não tinha erro, não tinha pecado, mas o que ele estava ali fazendo é por mim, fazendo é por você, é fazendo para a humanidade. Então ele disse: Senhor, se for possível, porque era terrível o que estava naquela taça. Era terrível para Jesus a crueldade, tudo que estava ali dentro daquele cálice, daquela taça. Mas Jesus disse: Senhor, meu Pai, eu estou aqui não para estar querendo o que eu quero, mas eu estou aqui para fazer aquilo que é a tua vontade, aquilo que é a vontade do Senhor. E o Senhor Jesus toma, o Senhor Jesus toma este cálice. Vamos ver? Abra aí no Evangelho de João, capítulo 19, vamos lá. Evangelho de São João, capítulo 19. Vamos lá, versículo 28. Jesus toma o cálice. Jesus conclui aquilo que estava para se cumprir, aquilo que estava na Bíblia, aquilo que é um projeto de Deus. Deixa eu dizer algo: a tua conversão, tá? Mesmo antes de você se converter, a tua vida já estava escrito no livro da vida. A tua conversão já estava escrito aqui no livro da Bíblia. Isto já aconteceu há tempos atrás, há anos atrás, e hoje se cumpre na sua vida. Você que serve a Deus de todo o coração e de toda a sua alma. Então olha, versículo 28, olha o que diz aqui. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que as escrituras se cumprissem, disse: tenho sede. Olha o que Jesus disse aqui: tenho sede. Ele vai beber o cálice agora. Sim, ele vai beber o cálice agora. Versículo 29. Estava, pois, ali o quê? Um vaso cheio de vinagre. Na mão de Deus tinha um vaso. E o que estava dentro daquele vaso, o que estava dentro daquela taça, não era nada bom, era fel, era amargo, era tristeza, era angústia, era pecado, era iniquidade, era doença.
tudo que você possa imaginar de coisas ruins estava ali naquela taça na mão de Deus. E aí a Bíblia diz aqui, né? Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre. Olha aí. Você conhece vinagre. Ruim, né? Ruim, terrível. E aí, diz aqui, e encheram de vinagre uma esponja e pondo num isope, lhe chegar à boca. Mas presta atenção no que Jesus disse aqui no versículo 28. Tenho sede. Tenho sede. Tudo para que simbolicamente se cumprisse. Simbolicamente para que o Senhor tomasse, nem tomasse o cálice. Aquele cálice que estava ali, tudo que era imundo que estava ali. Aí a Bíblia diz aqui, né, no versículo, então, aqui o versículo 29, tinha um vaso, pegaram um isopo, molharam e puseram na boca de Jesus. E aí, veja bem, Jesus vai tomar o cálice, né? Ele vai tomar o cálice e ele próprio vai dizer, está consumado, está resolvido. Olha aqui o versículo 30. E quando Jesus tomou o quê? O vinagre. O Senhor está tomando aquilo que estava dentro daquela taça. Jesus agora, ele pega, né? Ele toma, ele bebe aquilo que estava ali na taça, nas mãos de Deus, para que então se consumasse e que se cumprisse a Bíblia. Aí o versículo 30 diz assim, e quando Jesus tomou o vinagre, disse o quê? Está consumado. E aí diz aqui, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Ele morreu. Se você for prestar atenção aqui, ler, você vai ver todos os detalhes. Todos os detalhes. Então, isto que você está tomando, isto que você está comendo, simboliza, né? Simboliza algo eterno, algo infinito. Ninguém poderá mudar. Outra coisa, muitas vezes a gente fala assim, não, vamos rever. Aqui não tem nada para rever. Tudo foi completo para o bem-estar daqueles que crê no Senhor Jesus Cristo. Aqueles que se entregam a Cristo Jesus. A Cristo Jesus. Então eu quero dizer algo aqui a todos vocês. Tenha mais ânimo e coragem com as coisas de Deus. Porque este homem teve coragem. E muita coragem. Você imagina o que Jesus sofreu por você? Você imagina, né? Porque o cálice, né? O que simboliza o cálice, né? É aquele sofrimento de Jesus até ali a sua morte. Coisas que não era para ele, não era dele, era nosso, era meu, era seu. E por que nós não darmos valor a isto? Não dar valor. Não prestar atenção no que isto simboliza.
Porque tem gente que só quer a benção. Ele não quer ter compromisso. E aí Jesus nos dá um grande ensinamento. Ele não tinha compromisso nenhum, olhando assim o lado pessoal dele. Ele não devia nada. Ele não tinha pecado. Ele não tinha erro. A Bíblia diz que o seu sangue não tinha mancha. E ele toma o seu lugar. E ele, ao tomar o seu lugar, ele fez isso de livre, espontânea vontade. O que você tem feito para Jesus nos últimos dias? O que você tem feito? O que você tem feito? Muitas vezes, irmãos, tem gente cobrando, muita gente quer apenas a oração, mas não querem ter um compromisso com Deus. Não querem estar fazendo a sua vontade. A sua vontade. Agora, você que está me ouvindo e tem uma vida, né? Uma vida verdadeiramente integrada ao corpo de Cristo. Ao corpo de Cristo. Você é um privilegiado. É um grande privilégio. Privilégio. Eu quero pegar aqui rapidamente a história de Paulo. Será que Paulo imaginava fazer parte do corpo de Cristo? Será que Paulo imaginava ser o que ele foi para o Senhor? Não imaginava. Mas o Senhor Jesus, olha o que eu vou dizer aqui, mas Jesus imaginou para ele. Talvez você não imaginava estar aqui nesta noite. Talvez você não imaginava ser o que você é, né? Talvez você não imaginava a pertencer ao corpo de Cristo. Mas Cristo lá na cruz do Calvário, Ele imaginou, Ele viu você, Ele separou você, Ele te escolheu. Então hoje o grande privilégio que eu tenho e você tem, é que Ele nos escolheu para fazer parte do corpo e do sangue de Cristo. Ele nos escolheu. Honra a Cristo. Dificuldade nós vamos ter, irmãos. Hoje eu estava orando de madrugada. Eu sou muito grato a Deus. Muito grato. Não que eu sou melhor do que vocês, não. Não sou, não. Eu também tenho falha, tenho erro. Mas, meus irmãos, eu quando dobro o joelho, eu vou falar com Deus. Eu entro numa intimidade com Deus. Mas numa intimidade com o Senhor. Aquela alegria ali de estar ali orando, não tem dificuldade não. E saber que o Senhor está me ouvindo, por quê? Porque eu sou escolhido de Deus. Eu sou escolhido do Senhor. Então, honre mais a Deus, reconheça um pouco mais do sacrifício que Jesus fez por você. Ele toma um cálice que não era dele. Aquele cálice era nosso. E se ele não toma, depois lá na sua casa, medite bem, né? Analise bem, preste bem atenção. Olha como há uma ligação. Olha como é uma ligação que não tem como você não entender. A Bíblia diz que estava ali o pé da cruz. Ao pé da cruz, um balde. Estava ali um vaso cheio de vinagre. E lá no Getsemane, o Senhor Jesus diz: Pai, se for possível, passa de mim este vaso. Passa de mim este cálice. Só que Deus disse não. E ele lá no Calvário,
Então, quando ele diz, tenho sede, para se cumprir a Escritura. Veja bem, meus irmãos, povo de Deus que está me ouvindo, você aí em casa, olha, tenha um pouco mais de respeito por este livro. Tenha um pouco mais de carinho. Tenha um pouco mais de temor. De temor. As palavras que estão escritas aqui. Porque tudo que está escrito aqui, tudo vem de Deus. É o Espírito Santo. Faça os melhores dias na sua vida, aqui nesta terra. Depende de você. A oportunidade Jesus deu, Jesus resgatou da mão de Deus aquilo que era seu, aquilo que era meu. E o Senhor Jesus toma o meu lugar e o seu lugar. E Jesus tomou este cálice. E Jesus disse, está consumado, está feito, está realizado, está concluído. Tem salvação na terra. Hoje nós temos salvação, igreja. Hoje você tem salvação. Hoje nós temos libertação. Hoje tem cura. Sabe por quê? Porque o poder de Jesus também é para realizar milagre fisicamente, mas o maior milagre de Jesus na sua vida é fazer com que você, hoje, é um escolhido de Deus. Você é um escolhido do Senhor. Deus sabe que você continua a falhar. O Senhor sabe disso. Mas deixa eu dizer duas coisas que anda com você. Hein? Anda com você. Você pode até olhar aí, quando você estiver andando, você, pela fé, você vai enxergar isso. Um lado, você tem a bondade de Deus. O outro lado, você tem a misericórdia de Deus. Deus é bom. A bondade dele anda com você. Sim. A misericórdia dele anda com você. A misericórdia é para você saber que você é dependente de Deus. Para de chorar, para de errar, para de pecar, para de criar coisas, hein? Para de antecipar sofrimento na sua vida, para de chamar angústia na sua vida. Abre o teu coração para Jesus e dê mais valor no corpo de Cristo, no cálice que ele bebeu, naquilo que ele derramou ali no Calvário, pagando com sangue, pagando com a sua vida. É o cálice que era necessário de Jesus tomar pela sua causa. Então para de errar, para de pecar. Começa a melhorar as suas atitudes, começa a enxergar mais a Bíblia como uma bússola na sua vida, a indicar, a dizer o caminho em que você deve andar. Renuncie o mundo, porque ninguém, nenhum outro fez o que Jesus fez. Ele tomou o cálice. Eu digo aqui, um homem de coragem, um homem que tomou decisão, um homem que tomou posição, um homem que teve compromisso com cada um de nós. E hoje de madrugada eu estava orando, eu estava falando isso com Deus, falando isso com o Senhor.
Irmãos, eu sei que é luta, eu sei que vem coisas aí, né? Às vezes não adianta nem eu dizer aqui, né? Porque as coisas, tem gente que escuta por aqui, e aí depois vem pastor, pastor, olha, eu estou... Evite isso. Não que nós não estamos aqui para te ajudar, estamos aqui. Mas tome cuidado com a sua vida. Tome cuidado com aquilo que você está fazendo. Preste bem atenção, anda certo, anda correto, para que então as promessas de Deus aconteçam na sua vida. Irmãos, tem gente que pinta o diabo, né? Um diabo, um demônio, é terrível. Essa semana eu fui orar numa casa, o diabo lá, né? E aí o diabo com raiva de mim, olha, não sei, não era para você vir aqui, não era para você estar aqui. Eu disse, mas eu já estou. Eu já estou, e você vai sair, você vai embora. E o inimigo falou assim, fazer o quê, né? Fazer o quê? Porque você é mais forte. Este nome que você teme é mais forte do que eu. O diabo sabe que é um derrotado. Só que tem muita gente, né? Muita gente põe milhinho na mão e chama ele, né? Chama ele. Hoje eu não vou na igreja, está chovendo. A minha mãe dizia assim, olha, né? São coisas que a gente lembra. Eu me lembro, nós tínhamos um bacião assim grande. Não tinha chuveiro naquela época não, gente. Era um bacião que nós tomava banho. Naquele tempo bacia era bacia, né? Hoje é uma porcaria. Aí a minha mãe dizia assim, né? E aí, às vezes a gente, mas se chover, como é que nós vamos na igreja, né? E ela falava assim, pode chover canivete, né? A solução está aqui. E ela pegava aquele bacião, falei, todo mundo vai debaixo aqui, e pode chover canivete, que ninguém vai mais, que nós não vamos deixar de ir na igreja, não vamos deixar. Então, irmãos, vamos ter um pouco de mais amor com as coisas de Deus. Isso, vamos ter um pouco mais de amor. Oração, participar de oração. Eu vou fazer aí 21 dias de jejum aí, de oração de manhã, começando o dia 6 até o dia 26. Nós vamos ter aí, né, a bênção do Calvário, dia 3, 4 e 5. Vai ter oração meia-noite, quinta-feira meia-noite, sexta-feira meia-noite e sábado meia-noite. A gente tem que ter prazer com as coisas de Deus, irmão. Será que você venceria o que Jesus venceu ali? E ainda tem gente que eu fico horrorizado de ouvir isso. Tem gente que ainda ignora este sacrifício e diz, olha, porque Jesus não chamou fogo, porque Jesus não chamou, né, os anjos do céu para livrá-lo, para derrubar aqueles que estavam ali perseguindo, que estavam ali açoitando Jesus. Ele tinha que beber aquele cálice. Se ele não bebe, o que seria de você? E aí tem gente, não, Jesus não venceu, Jesus morreu na cruz do Calvário, era preciso ele beber este cálice, para que hoje eu e você pudéssemos dizer, hoje tem salvação nesta casa. Hoje tem salvação aqui dentro. Você pode dizer isso? Você tem esta bênção em sua vida e você pode dizer isso, aqui tem salvação. Na minha casa tem salvação, na minha família tem salvação. Por quê? Porque Jesus, ele bebeu o cálice. Deu para você entender a mensagem aí? Compreendeu? Entendeu? Esta é a verdade. Esta é a revelação para você. É a revelação de Deus. Sim, e é o que nós vamos tomar daqui a pouco. E quando nós tomarmos, irmãos, né? Jesus foi um homem de coragem. Jesus foi um homem de coragem.
ânimo, vontade. E nós estamos aí na ceia do fortalecimento. Quando comemos este pão, quando tomamos este cálice, nós estamos nos fortalecendo mais na comunhão com o Senhor. Irmãos, depois da Covid, né? Infelizmente o inimigo está tendo oportunidade em muitas pessoas. Quantos que desviaram, quantos que se afastaram, né? Quantos? Eu tenho uma pessoa que eu estou observando que ele está retornando para a igreja, né? Retornando para a igreja. E eu já vejo uma mudança na sua fisionomia muito grande. Porque quem anda com Jesus, a sua fisionomia é fisionomia de alegria, é fisionomia de paz, é fisionomia de vitória. Muitas vezes o caldo ali está quente, muitas vezes os problemas, as lutas, mas deixa eu dizer uma coisa a você, vai passar, tudo vai passar, mas a palavra de Deus vai se cumprir na sua vida. Mas seja mais compromissado com Deus. Ah, pastor, está tudo bem financeiramente, está tudo bem, está tudo correndo bem, eu estou com saúde. Não deixa faltar. Não deixa faltar crédito na sua vida. Isso é uma coisa que eu aprendi, irmãos, buscando. E o Espírito Santo nos orientando. Então não deixa faltar crédito. Por mais difícil que esteja a sua vida, por mais luta que você esteja enfrentando, os olhos de Deus não estão longe de você, não. Mas aprende uma coisa, tudo aquilo que vem para guerrear na sua fé, tudo aquilo que vem para lutar com você, né? Muitas vezes, você sabe que uma luta de boxe, ela tem 12, né? 12 assaltos, 12 momentos, né? E ali está. E muitas vezes, eu já vi muito isso, né? Isso acabou hoje, mas eu já vi muitas vezes aquela luta terminar ali, e ninguém cair, e às vezes até alguém que venceu lá por 1 ponto. E olha lá, né? Então, meus irmãos, muitas vezes a luta é grande, né? A batalha é grande, mas o Senhor, Jesus, né? Ele é com você e você com Ele. Se você ter esta comunhão com o Senhor, se você reconhecer, né? E buscar esta coragem para a sua vida, você vai ter. E Jesus não vai decepcionar você, porque uma hora a corda vai rebentar para Satanás, e você poderá glorificar o santo nome do Senhor, porque Jesus, ele morreu no Calvário. Muito achou que ele fracassou, que ele foi derrotado. Não, ele foi um grande vitorioso, porque ele tira da mão de Deus aquele cálice para o bem de toda a humanidade. É isto que a humanidade não entende. É isto que a humanidade ainda não compreendeu, não entendeu. Irmãos amados, toda batalha, toda luta que você enfrentar, isto é sinal de crescimento, né? De que maneira você vai conduzir, eu não sei, mas você tem que ver, isto é sinal de que Deus quer mostrar algo a você. Deus quer revelar algo a você. Eu já passei por isso, né? Quando no início do ministério eu questionei Deus, até quando vai este deserto? Até quando vai esta batalha, vai esta luta, né? E o Espírito Santo ali cuidando de mim disse, está terminando, né? Está terminando. E o último item daquele deserto era uma cirurgia que eu passei. E eu achei, hein? Porque 3 meses antes o Espírito Santo falando comigo, não, fica tranquilo que tudo vai solucionar. E eu imaginei o caminho mais fácil, né? Opa, não vou passar por cirurgia, não vou, né? E Jesus vai me curar e vai ter um milagre aqui.
mas eu passei, tá? Passei. Eu nunca tinha sido internado, nunca passei por uma cirurgia. Aquela manhã, aquela madrugada, indo para o hospital, foi um dia mais triste que eu tive na minha vida. Mas tudo correu bem, tudo aquilo que o médico tinha dito, tudo, né? Tudo mudou, tudo foi diferente. Por quê? Porque era a prova maior. E Deus mostrou que Ele era comigo e que me deu a vitória. Ali eu aprendi a não questionar o que vem. Eu aprendi a não criticar, mas confiar, porque Deus já venceu por mim lá na cruz do Calvário.